Boa noite a todos, dando seguimento nas nossas aulas semanais da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje, quem vai falar para a gente é o Dr. Fábio Bordim, médico cardiologista intensivista, horizontal e preceptor no Célio de Castro, horizontal e preceptor lá no Hospital Semper. E cardiologista por hobby, tá? O trabalho dele de verdade é intensivista. De Doutor fato. Fábio, professor, muito obrigado pela sua dedicação aos nossos residentes. Peço a todos que deixem as câmeras abertas e áudio fechado. As dúvidas no final a gente conversa sobre elas. Obrigado, Fábio, mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Olha só, vamos lá então, turma. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem bastante gente hoje aqui. Hoje a gente tem um tema para discutir, seguindo aí a nossa a sequência de aulas e de discussões. Essa eu acho que talvez seja a última discussão sobre as infecções fúngicas invasivas. Semana passada nós falamos com a Virgínia sobre paracoccidioidomicose e acho que essa é a última das infecções fúngicas invasivas. Muito bem. O tema de hoje, então, para a nossa discussão é aspergilose. A aspergilose é uma discussão que, diferente das outras, na grande maioria das outras discussões que caíram para mim, é um tema mais curto, mais objetivo. Então, eu fiz uma discussão aqui, eu preparei uma discussão com vocês de forma mais objetiva mesmo, tá? Aproveitando o fato de ser um tema um pouquinho mais curto. Muito bem. Aqui é só uma demonstração da referência bibliográfica que foi utilizada. Eu peguei os últimos 4 grandes trabalhos de peso que saiu a respeito do assunto e associei esses 4 grandes trabalhos à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Infectologia, chancelando, então, aquilo que está descrito aqui na nossa discussão. Muito bem. Bom, aspergilose, diferente, então, do paracoco que nós discutimos a semana passada, não é uma infecção fúngica que ocorre em pacientes com imunidade preservada. No nosso meio, na terapia intensiva, a é um quadro infeccioso oportunista que acomete os pacientes mais comprometidos. Então, não só, obviamente, né, existem alguns casos de exceções que a gente vai discutir, mas é uma doença infecciosa oportunista de um fungo filamentoso do gênero Aspergillus, ah, e que tem uma contaminação através de esporos por via inalatória. Então, já adiantando, se é por via inalatória, a gente tem que cuidar do ambiente aéreo onde a gente está, e a transmissão também através das mãos de um local para o outro, apesar de não ter uma transmissão de pessoa para pessoa, nem de animal para pessoa, é uma doença que os esporos estão ao solo e os esporos estão em locais mal conservados do ponto de vista de cuidado com o ar que a gente inala. Então, a espécie mais comum é o Aspergillus fumigatus, que o 95% dos casos de acometimento no ser humano. Esse fumigatus também se encontra em matéria orgânica, então no nosso meio, ah, terra, gerenciamento de ar-condicionado, gerenciamento do sistema de ventilação do hospital, a transmissão não tem de pessoas para pessoas, mas eu posso transferir da pessoa contaminada por falta de cuidado, principalmente lavagem das mãos, para um local onde se toca ao solo, e esse fungo então pode liberar os esporos e infectar pessoas com a imunidade mais comprometida. Muito bem. Existem outras espécies, além do fumigato, que é menos comum. O Fumigatus é o principal. Atualmente até está aparecendo uma espécie aí resistente à anfotericina B. Isso é de preocupar, porque é o nosso tratamento de escolha para já me antecipando aqui para os pacientes mais graves no SUS. E a mortalidade nesse perfil de paciente associado ao quadro clínico de base, a mortalidade maior que 50%, pode ultrapassar 50%. Então, essa mortalidade muito alta, uma mortalidade maior do que o choque séptico, por exemplo. Tudo bem, os fatores de riscos, então, já adiantando, imunossupressão, neutropenia prolongada, as doenças pulmonares prévias, é a exceção que eu falei para vocês, e essas doenças pulmonares prévias está inserida no nosso meio com uma certa frequência. Não é incomum
eventualmente aparecer no CTI pessoas que estão tratando um quadro infeccioso diferente, pessoas com tuberculose, DPO-cíticos importantes, asmáticos graves que usam corticoide de longa data e que tem essa condição que favorece uma colonização fúngica e, eventualmente, numa pesquisa qualquer, a gente acaba se deparando com a presença de um aspergilo no aspirado traqueal, numa avaliação direta de escarro, ou, eventualmente, até uma galactomanana no paciente que não tem uma clínica muito sugestiva. Este perfil de paciente é aquele paciente que tem uma das classificações da aspergilose, que é a aspergilose alérgica, mais comum nesses pacientes com comorbidades pneumológicas, com pneumopatias prévias, não necessariamente imunocomprometidos. Então, ambientes hospitalares, como eu já tinha adiantado, obras em hospital de cômodos que estão cronicamente ou longa data fechadas, essas obras, esses cômodos devem ser isolados por conta da poeira e terra que se acumula ali, onde o aspergillus fica e libera seus esporos, e os trabalhadores da construção civil em locais realmente muita terra estão submetidos a esse quadro infeccioso, sobretudo sem imunidade mais baixa. Aí tem um quadro só a título de exemplificação do menor risco até o maior risco de contaminação, que vai desde uma imunidade preservada de baixo risco, passando por tumores sólidos, pacientes transplantados, pacientes imunossuprimidos, pacientes leucêmicos, até chegar nos pacientes que realmente com doença granulomatosa crônica, que usam imunomoduladores importantes, ou pacientes HIV positivos que têm uma imunidade realmente bastante baixa, são os fatores de risco, são os pacientes mais comprometidos. Muito bem. Aspergilose, antes da gente falar então sobre discutir as imagens da aspergilose, a gente tem uma classificação. Essa classificação são três classificações simples. É uma aspergilose invasiva, mais comum no nosso meio da terapia intensiva, bastante comum nos pacientes neutropênicos. A aspergilose pulmonar crônica, que após a aspergilose invasiva, após uma melhora clínica inicial, eu posso ter formação de cavidades com aspergilomas no interior da cavidade, o que demanda um tratamento mais longo, essa é a aspergilose crônica, e a aspergilose broncopulmonar alérgica, que é essa que eu falei anteriormente, nos pacientes que têm comorbidades, pneumopatias prévias, como a asma grave, dependentes de O2, pacientes com fibrose cística, pacientes pneumopatas crônicos. Inclusive, atualmente, nós temos um no CTI 1, se não me engano, que eu acho que é o CTI da Cerise, um paciente com a pneumopatia mais importante, uma asma grave, e que existiu a suspeita, em função da evolução e do aspecto radiológico pulmonar, uma suspeita de uma infecção sobreposta aí de aspergillus. Então, a gente está avaliando lá a dosagem da galactomanana junto com a paciente está acordada, não tem grande quantidade de secreção pulmonar, então a gente está avaliando lá a dosagem de um diagnóstico laboratorial. Muito bem. Com relação ao diagnóstico, então, para que a gente se estabeleça um diagnóstico provável, é necessário um preenchimento de alguns critérios. Um dos principais critérios é o fator de risco do hospedeiro, obviamente. As manifestações clínicas e radiológicas associadas a esses fatores de riscos e uma evidência microbiológica, que ela pode ser através de uma cultura de escarro, que é incomum, mas da visualização direta do aspergillus no escarro, ou no BAL, ou no mini-BAL, e também a antigenemia, que é o exame laboratorial. A antigenemia a gente pode fazer ela indireta através da pesquisa de uma substância que está presente na parede do fungo, que ela é um pouquinho mais específica para o aspergillus, que é a dosagem de galactomanana. Existem outras dosagens de alguns polissacarídeos que estão na parede de vários fungos, mas não tem nada específico, a não ser a galactomanana, que tem uma especificidade em torno de 98% para o aspergillus. Então, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Então, é necessário ter um achado do fungo no material clínico, é necessário mostrar pelo menos a presença de uma galactomanana. E a pergunta, inclusive a pergunta que foi feita essa semana numa corrida de leito minha é: dosagem de galactomanana é feita sérica ou no material biológico, no escarro? Na verdade, tanto faz. Quando você consegue uma amostra importante do escarro, a sensibilidade tende a ser um pouquinho maior, ela tende a passar aí em torno de 72, 74%, uma sensibilidade próxima a 80%. Quando não
existe a possibilidade de ter o material, você colhe e faz sérica no sangue mesmo. Muito bem. E também a aspergilose de manifestação alérgica nos pacientes asmáticos de longas datas, você pode inclusive dosar uma IgE um pouco mais específica contra aspergilos, é mais eficaz do que o IgE total. Isso pode também facilitar o nosso diagnóstico. Não é a nossa prática diária, mas a imagem laboratorial, a pesquisa da galactomanana e pesquisa da presença direta do fungo nos escarros é a nossa eh, maneira de fazer o diagnóstico, que é a maneira indicada. Muito bem. Com relação às imagens, a gente vai começar a falar um pouquinho das imagens aqui. Existe um sinal clássico bastante sugestivo, não é patognomônico, mas ele é bastante sugestivo da aspergilose, que é o sinal do halo, que é essa captação que vocês estão vendo nessa imagem aí que está em destaque, que é uma cavitação com uma imagem interna que pode ser um aspergiloma ou pode ser um resquício pulmonar. Isso é chamado de imagem do halo, ela fica semelhante a um quadro de abscesso, né, com a parede mais espessada. Esse sinal do halo ele é bastante sugestivo de aspergilose. Apesar de ter essa imagem aqui, vocês percebem que o pulmão é todo comprometido, tem outras imagens em formação. Mas é um pulmão aí que, apesar de estar bastante comprometido, nós vamos ver imagens na sequência aí, que são imagens realmente muito feias, muito ruins, que é a nossa realidade. A dosagem da galactomanana eu já tinha me antecipado aqui, é um polissacarídeo da parede dos aspergilos. Ela é um marcador diagnóstico. Na ausência de uma cultura eficaz, tem essa sensibilidade em torno de 75%, que pode subir um pouquinho quando a gente faz a dosagem dela, a pesquisa dela no aspirado, na secreção mesmo pulmonar, no BAL principalmente, tem uma especificidade bastante importante de 96%. Já o beta-deglucano, que é uma outra substância que se pode dosar, a gente não faz isso no dia a dia porque ele não é específico. O beta-deglucano também é um polissacarídeo que está presente na parede da grande maioria dos fungos que causam fungemias invasivas no nosso meio, então ele não é específico. A dosagem galactomanana tem também um papel de seriar a nossa resposta terapêutica, então, como o tratamento é longo, nós vamos chegar lá. A dosagem de galactomanana no decorrer do tratamento, quando ela é negativa, ela pode sugerir um ciclo de tratamento um pouco mais curto, a depender da imunidade, de cada indivíduo. Provas sorológicas são possíveis, a cultura do escarro lavado broncoalveolar também é possível, é factível, a biópsia em casos mais invasivos também é factível, e aí já existe aí um PCR que está bastante promissor, mas ainda inicial, é possível de se fazer, mas não é a nossa realidade do SUS. Com relação à prevenção, então, a gente já havia discutido, eu já havia sinalizado aqui lavagem das mãos, obviamente, não para transmissão de pessoa para pessoa, mas para você não pegar os esporos que estão sendo eliminados para aquele paciente, colocar em outro ambiente, e esse ambiente, esses esporos podem entrar através da inalação no paciente imunossuprimido. O monitoramento constante da qualidade, principalmente do ar, e da água no nosso CTI, e a limpeza e manutenção do sistema de climatização. Então, toda vez que eu tenho paciente com aspergilose dentro do CTI, a climatização, o ar, a lavagem das mãos é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente os esporos podem entrar no sistema de climatização aí e acabar infectando os pacientes que estão mais imunossuprimidos. E toda vez que dentro do hospital for ter uma reforma de qualquer cômodo, esse cômodo deve ser isolado, sobretudo se ele tiver muito tempo fechado. Muito bem. Com relação ao tratamento, antes da gente entrar nas imagens, para a gente fechar com as imagens, nós temos hoje 3 linhas de tratamentos importantes. São várias possibilidades. Traconazol, voriconazol, anfum-B, fluconazol, caspofungina, micafungina, são várias possibilidades de tratar. O aspergillus tem uma sensibilidade boa a todos esses fungos. Qual o fluconazol, que ainda tem uma sensibilidade que não é tão boa. Então, apesar de ser descrito, a gente tenta evitar o uso do fluconazol pura e simplesmente e dá preferência para o itraconazol e voriconazol. Muito bem, de uma forma geral, o itraconazol e voriconazol são as duas drogas de escolha para tratamento do paciente. Obviamente, a escolha de uso venoso inicial vai depender da gravidade e um tratamento aí que pode levar até 16 semanas e eventualmente a depender do quadro de resposta imunológica pode até chegar a 6 meses, mas a priori de 6 a 16 semanas de tratamento.
sendo os primeiros 7 dias de uso venoso, e a partir daí eu posso passar para oral, obviamente dependendo da resposta de cada paciente. Então, no nosso meio, o paciente que tem uma aspergilose positiva, invasiva, com evolução clínica bastante desfavorável, ele vai ficar com tratamento venoso aí por pelo menos 14 dias, 2 semanas, e a partir daí, dependendo da resposta, eu posso passar para oral. A vantagem de oral com relação ao voriconazol é que ele tem uma apresentação oral. Então, a dose é simples, 200 miligramas a cada 12 horas, é a mesma dose do itraconazol, que eu posso até fazer um tratamento inicial com itraconazol ou com voriconazol, a depender da apresentação clínica, se é um paciente um pouco mais tranquilo, com apresentação clínica mais favorável. Nos pacientes, que é o nosso perfil de destruição pulmonar, de cronificação do aspergilos, pacientes pneumopata graves, pacientes que muitas vezes têm uma imunidade muito suprimida e está com essa infecção secundária aí, oportunista de forma grave, o tratamento de primeira linha é o voriconazol. Mas a nossa realidade é que o voriconazol ele não está nem sempre presente, ele pode ser substituído pela anfotericina B, sobretudo a lipossomal, o complexo lipídico, porque é menos nefrotóxica. Então, de uma forma geral, voriconazol, itraconazol e Anfo-B são os três pilares principais de tratamento. E a Anfo-B é o que a gente mais usa dentro do CTI quando eu tenho o diagnóstico dos pacientes mais graves. Lembrando que os pacientes asmáticos, pneumopatas, que não têm uma forma invasiva importante, que foi quase que um achado esse aspergilose, o paciente deu entrada no CTI por uma outra causa e você encontrou, a gente considera esse paciente uma forma alérgica e a associação do corticoide com o itraconazol traz uma resposta inicial nos primeiros 7 dias bastante importante. A partir daí, a gente segue só com o itraconazol. E podemos acompanhar não só com a resposta clínica, mas com a dosagem de galactomanana até terminar as 4 semanas, 4 a 6 semanas de tratamento inicial no paciente estável com imunidade comprimida e chegando a 16 semanas no paciente com imunidade 4 até 6 semanas, 4 semanas no paciente com imunidade estável, presente, e até 16 semanas no paciente com imunidade comprometida. Muito bem. Aqui só um resuminho, então, são as três formas e associado ao manejo terapêutico, a forma invasiva, primeira linha, voriconazol, segunda linha, Anfo-B. O voriconazol tem uma superioridade de resposta, mas a anfotericina B também é uma droga bastante boa. Na forma mais crônica, no paciente mais estável, itraconazol oral. Eventualmente, nos casos onde a gente tem um aspergilomas, é necessário, e a manutenção dele de forma refratária, às vezes é necessário a retirada cirúrgica dele, mas é caso raro. E nos pacientes com reações alérgicas associadas à aspergilose, com evolução favorável, itraconazol associado ao corticoide, que é o que nós acabamos de discutir. Muito bem. A partir daí, turma, a gente já discutiu, então, ah, agente etiológico, apresentação clínica, diagnóstico, como transmissão e o tratamento. A gente segue aqui para a gente finalizar, que é uma discussão um pouco mais curta mesmo, as imagens para a gente discutir. Bom, como característica de imagem, aqui a gente vê nessa primeira tomografia um pulmão bastante comprometido, bastante destruído. Vocês percebem aqui, eu vou tentar grifar aí com o que a gente aprendeu aqui, ó. Ah, Vocês percebem esse sinal do halo, né? Que é um sinal radiológico aí de uma cavitação inicial, sendo preenchida ou não por um aspergilomas, pode ser resquício pulmonar, e uma destruição importante do parênquima pulmonar, outro sinal do halo aqui embaixo. A tendência da destruição do parênquima pulmonar ela é de se concentrar nos ápices pulmonares e na tomografia nas porções mais anteriores, como a gente está vendo aqui. Então, lobo superior e lobo médio, nas porções mais anteriores ao tórax, é onde eu tenho a maior concentração da destruição do parênquima pulmonar. Aqui na outra imagem, vocês percebem a maior concentração, uma destruição pulmonar bastante importante, já com sinais do halo aqui do outro lado. Então, isso é um sinal bastante sugestivo da aspergilose.
Aqui um sinal bastante clássico, né? Uma cavitação importante, e aí você vai me perguntar diagnóstico diferencial. Com uma cavitação dessa, obviamente, o diagnóstico diferencial é com tuberculose. E ah, não é incomum uma associação de uma pneumopatia prévia, como a tuberculose já cavitária, uma associação de uma infecção oportunista com aspergilose. Então, uma infecção coexistente com a tuberculose junto com a aspergilose como oportunismo. Aqui é uma cavitação importante, não necessariamente tem aí um aspergilomas, é só uma cavitação com destruição importante do parênquima pulmonar. Aqui já é uma destruição, uma aspergilose mais invasiva, mais grave, uma destruição maior do parênquima pulmonar, sempre nas porções mais anteriores ao tórax, onde se concentra ah, as maiores destruições. Aqui um raio-x onde a gente percebe que mais no ápice de ambos os pulmões, onde se concentram as cavitações e as lesões mais importantes. Aqui já é uma cavitação bastante grande, com nível, e aqui um possível aspergiloma, além da destruição do restante do pulmão, várias cavitações, enfim, já é um quadro mais crônico, que já foi invasivo e agora cronificando, formando as cavitações. Essa anterior já é na fase inicial mais invasiva, mais grave, e depois de cronificada, ela tende a formar essas cavitações mais bem delimitadas. Aqui é um quadro mais crônico também, é uma cavitação, destruição do lobo superior. Aqui é um sinal do halo com aspergiloma aqui, uma cavitação importante. Todas essas imagens são bastante sugestivas e típicas de aspergiloma. A gente fala típica porque a gente já sabe o diagnóstico, mas eu posso ter outras patologias com aspectos semelhantes, mas associado à clínica do paciente imunocomprometido e que inicia um processo mais invasivo de destruição do parênquima e formação dessas cavernas, onde a tuberculose a gente está afastada, a aspergilose, então, é o fungo a ser pesquisado. Aqui embaixo o aspergiloma importante, e aqui um outro sinal do halo, que é chamado sinal do halo invertido, onde você tem essas granulações no interior das cavernas, que é bastante sugestivo também de aspergilose. Bom, são imagens aí de bastante comprometimento, mas não são imagens que fogem àquilo que a gente vê no dia a dia, quando eu tenho dentro da terapia intensiva um paciente com aspergilose mais importante. Eles tendem a se apresentar de forma mais graves pela imunossupressão, e também pelo fato de serem pacientes com comorbidades prévias mais importantes. Eu acho que esse aqui é o último, não tem mais um aqui. Aqui vocês percebem que, diferente dos outros, essa é uma tomografia no paciente que não tem cavitações muito grandes, não tem destruições muito consolidadas num único local, e tem uma imagem que é bastante sugestiva aqui, que é imagem em forma de mão, dente, que é digitiformes, que é bastante sugestiva do acometimento pela aspergilose do paciente asmático, da aspergilose alérgica. Apesar de a gente chamar de aspergilose alérgica, não é uma resposta alérgica, é uma resposta ao próprio hospedeiro. Mas aqui, com a imunidade um pouco melhor desses pacientes, é mais por conta do paciente portador de pneumopatia prévia, forma essas imagens em forma de mão com os dedos. Obviamente são dedos aqui amorfos, mas essas imagens são bastante sugestivas da aspergilose, do acometimento da aspergilose no paciente com comorbidades pulmonares prévias e que não necessariamente tem uma imunidade muito comprometida funcionalmente. Aqui vocês verem a presença dessas, deixa eu marcar aqui com a canetinha, dessas imagens digitiformes, ó, formação de dedos, essas imagens são bastante sugestivas aí, do acometimento pela aspergilose de forma inflamatória, de forma alérgica. Você vê que, diferente das outras imagens anteriores, você não tem um acometimento, uma destruição do parênquima de forma muito localizada. Ela é uma imagem mais difusa, você tem uma destruição mais difusa, não tão grotesca, grosseira como a anterior, mas ela tem essas imagens digitiformes aqui. Essa é uma apresentação específica mais relacionada à aspergilose alérgica. Eu acho que esse aqui é o último. Muito bem. Agora a gente abre aí para
perguntas e a nossa discussão, porque a gente tem um tempo maior hoje. Deixa eu só abrir o vídeo aqui. Muito bem. Fizemos a nossa discussão hoje em 30 minutinhos. Foi jogo rápido. Muito bem. Ah, vou pedir pro Luigi aí gravar, parar a gravação. E aí, ou o Bruninho, se estiver aí como. Fala, Fábio. Beleza, cara? Tô Beleza? aqui. Boa. Vou te agradecer aí pela aula, tá? Aula excelente e muito prática. Assim, foi muito útil para mim e imagino que para os residentes também, tá? Valeu. Vou parar a gravação para não inibir as perguntas dos meninos aí.